A personagem principal é Anastásia, um nome que significa eternidade. Ela nasceu princesa, filha do imperador e da imperatriz Diana, que infelizmente morreu durante o parto. Antes de falecer, Diana deu um beijo mágico na filha, mas o que exatamente esse beijo transmitiu nunca ficou claro. Após a morte da imperatriz, o imperador Cláudio, em luto, mandou queimar e destruir tudo, sobrando apenas a bebê Anastásia. O grande problema era que o imperador não demonstrava carinho algum pela filha, o que fez com que todos no palácio a ignorassem, pensando, se nem o pai se importa, por que nós deveríamos nos importar? Desde muito pequena, Anastásia tinha acesso a um mundo mágico em seus sonhos, onde uma voz misteriosa a chamava. Lá, ela encontrou um livro que mostrava toda a sua vida, fazendo-a perceber, assustada, que seu futuro já estava escrito. O livro revelava que, ao crescer, ela seria acusada de usar magia negra e seu próprio pai a condenaria ao exílio em uma torre, de onde nunca mais sairia. Para piorar, em um mundo onde todos tinham poderes mágicos, Anastásia não tinha nenhum. O desprezo frio do pai transformava essa previsão em um pesadelo que se repetia em seus sonhos todas as noites. Felizmente, havia uma pessoa que cuidava dela com afeto, Lilia. Essa criada era amiga da falecida imperatriz, e mesmo sendo de origem nobre, abriu mão de tudo para ficar no palácio e proteger Anastásia. Lilian era a única que a tratava bem e lhe dava atenção. Mesmo sendo bebê, Anastásia já entendia o perigo que a cercava e sabia que precisava encontrar um jeito de mudar seu destino. Seu maior medo era o imperador Cláudio, um homem extremamente poderoso, capaz de destruir um reino inteiro sozinho. 3 anos se passaram, e o ambiente ao redor da menina, agora com 3 anos, ficou um pouco mais acolhedor. Muitas criadas novas vieram trabalhar no palácio, encantadas pela doçura e beleza de Anastásia. No entanto, uma delas só se interessava por dinheiro. Enquanto as outras enfeitavam o lugar com flores, essa criada procurava objetos de valor que o imperador havia comprado para a imperatriz. Um dia, Anastásia se aproximou e perguntou o que ela procurava. A criada, pensando que a menina era apenas filha de um jardineiro, respondeu, me mostre algum lugar onde haja ouro. Anastásia, percebendo que ela era uma ladra, a levou para ver girassóis, trigo e pão fresco, fingindo não entender o que ela realmente queria. Com uma inocência calculada, a princesa comentou que não havia mais grandes tesouros no palácio, mas que ainda existiam utensílios com pedras preciosas. A serva ficou surpresa com a esperteza da menina, pensando que ambas tinham o mesmo interesse em roubar, sem saber que estava falando com a princesa. Quando a criada entrou na cozinha para roubar joias e enfeites, Anastásia agiu, subiu onde as joias estavam guardadas e as colocou em seus próprios bolsos. A mulher tentou atacá-la, mas a princesa fez com que todas as decorações do local caíssem sobre ela. O barulho chamou a atenção das outras empregadas, que flagraram a ladra tentando ferir a criança. A criada foi imediatamente expulsa do palácio. Anastásia sabia que sua atitude não foi por acaso. Ela se lembrou de sua visão do futuro, onde a mesma serva tentava roubar e esfaquear Lilia. Por isso, tudo o que fez foi de propósito para proteger sua amiga. Guardando as joias recuperadas, ela pensou que precisaria delas para seu futuro, já que conhecia o destino cruel que a esperava. Enquanto isso, o imperador Cláudio continuava com seus deveres. Seu assistente, Félix, o avisou que alguém havia tentado invadir a área da princesa e que a menina havia conseguido resolver a ameaça. Félix esperava uma reação do soberano, mas Cláudio permaneceu indiferente. Longe dali, um homem misterioso percebia que o destino do império estava mudando, e a origem dessa mudança vinha do palácio. Anastásia, através do livro, sabia que era apenas uma personagem secundária na história. Em seus sonhos, ela sabia que encontraria o pai aos 8 anos. Ele será a única família que me restará, pensava. A partir desse encontro, ela faria de tudo para impressioná-lo e ficar ao seu lado. Sem magia, essa meta parecia impossível. O pior viria aos 12 anos, quando ela seria apresentada à sociedade e descobriria uma verdade dolorosa. Seu pai tinha outra filha, Janete, uma princesa graciosa, com magia e que talvez tivesse o amor do pai. Anastásia não queria passar por um destino cruel, ser rejeitada ou exilada. Por isso, antes de completar 8 anos, ela vinha juntando moedas e joias com cuidado. Seu plano era fugir com Lilian e todos os tesouros que havia acumulado desde pequena, para viver em paz. Enquanto pensava em tudo isso, Anastásia, que gostava de doces e usava a oportunidade para esconder joias nos utensílios da cozinha, acabou sujando os dedos com chocolate. Ela foi a uma fonte lavar as mãos e viu seu reflexo. O rosto era muito parecido com o da mãe, mas os olhos eram os mesmos do imperador, olhos que brilhavam como pedras preciosas. Ela pensou que talvez fosse por ter herdado apenas o olhar,
e não a magia, que o pai a desprezava. Caminhando pela floresta para esconder suas joias, ela assustou um esquilo. Seguindo adiante, encontrou um lugar que parecia um imenso cofre vazio, muito diferente do palácio de rubis onde morava. De volta ao palácio, as criadas comentaram que o imperador havia ordenado uma inspeção em todos os cômodos após o incidente com a ladra. Elas disseram que iriam revistar o quarto da princesa, onde ela guardava seus tesouros. Preocupada, Anastasia rapidamente colocou as joias no próprio corpo e correu para a floresta para escondê-las. Ao chegar no local, ela encontrou o esquilo que havia assustado tentando desenterrar o que ela havia enterrado. Não posso perder isso, pensou, dando um amendoim ao esquilo para distraí-lo e correndo para o cofre vazio. Ao se aprofundar no local, ela encontrou pequenas figuras douradas de anjos, querubins. Curiosa, ela chegou a morder uma para ver se era ouro de verdade. Foi nesse momento que ela deu de cara com Claude, o imperador, seu próprio pai. Era a primeira vez que o via em muito tempo, e ele imediatamente notou a semelhança dela com a falecida imperatriz. Para Anastasia, foi um choque. Eu só deveria encontrá-lo aos 8 anos. O que está acontecendo? Pensou assustada. Claude não era um homem carinhoso, e sua expressão não mostrava o que ele faria. Félix, que estava por perto, ficou preocupado. O imperador tentou se lembrar do nome dela. Aproximando-se, ele surpreendeu a todos ao dizer, de forma casual, que ela estava gordinha, puxando suas bochechas com força. Em seguida, ordenou que Félix preparasse chá, pois ele tomaria chá com a filha. Anastasia, em choque, via o homem que, no futuro, a odiaria e a exilaria. Cláudia observava, hesitante, perguntando se ela não falava. Ela consegue sim, respondeu Anastasia timidamente. Irritado, Cláudio mandou Félix sair para ficar sozinho com a filha. O imperador comentou sobre o nome dela, dizendo que Anastasia era um nome grandioso, que significava eternidade e imortalidade, digno de herdeiros do trono. Ele confessou que nem ele tinha um nome tão imponente, lembrando que não era o filho destinado a herdar o poder, mas sim seu irmão, que se tornou um tirano e que ele acabou assassinando para tomar o trono. Isso o incomodava, pois, embora imperador, seu nome não era tão nobre quanto o da filha. Lembrando-se de Diana, ele perguntou quem a havia ensinado a se comportar, e a menina respondeu que foi Lilian. Claude revelou que se lembrava do dia em que Lilian pediu permissão para cuidar da princesa, e ele havia aceitado. Em seguida, o imperador fez uma pergunta direta, se Anastasia sabia quem ele era. Confusa, ela não sabia se o chamava de Vossa Majestade ou pai. Sem pensar muito, ela deixou escapar com uma voz doce que ele era seu pai. Ah, estraguei tudo. Ele deve me punir por isso, pensou aflita. Mas a reação de Claude foi inesperada. Seus olhos brilharam, como se ele tivesse gostado de ser chamado de pai. Félix levou Anastasia de volta aos servos, que estavam aliviados por encontrá-la. Ele informou a todos que o imperador certamente gostaria de vê-la novamente, o que surpreendeu os criados. Logo, Anastasia e Lilian foram chamadas à presença de Claude, que agradeceu a criada por ter cuidado da menina. Anastasia não conseguia acreditar na atitude dele, lembrando-se do futuro que conhecia. No entanto, Claude afirmou que não pôde cuidar dela por causa das responsabilidades do trono e que, a partir daquele momento, ela viveria ao lado dele, sob sua proteção, como uma verdadeira princesa. A notícia alegrou a todos, menos a Anastasia, que ainda via o pai como um demônio disfarçado. A rotina da princesa mudou. Ela tomava chá com Claude todos os dias e recebia tratamento de realeza. Contudo, seu desejo continuava o mesmo, fugir antes dos 8 anos com tudo o que havia juntado. Claude, por sua vez, estava cada vez mais intrigado pela filha. Ele começou a se aproximar, e Anastasia, nervosa, cometia pequenos erros que, estranhamente, pareciam encantadores para o pai. Nesse ponto, surgiu nela uma pequena esperança de que o pai pudesse amá-la. O imperador a convidou para um passeio no lago. Lilian a preparou com cuidado, e Félix os acompanhou. Claude, ao vê-la, comentou que ela parecia mais saudável e rechonchuda, o que, para a menina de 5 anos, soou como um elogio. Anastasia, por sua vez, disse que ele também estava muito bonito. O dia estava agradável, e Anastasia aproveitou cada momento no jardim. A tensão aumentou quando chegou a hora de entrar no pequeno barco, reservado apenas para ela e Claude. Ela sentia medo, pois não sabia nadar. Félix tentou acalmá-la, mas se arrependeu ao ver Claude segurando a menina sem delicadeza, como se ela fosse um peso. Anastasia, para quebrar o silêncio desconfortável, elogiou o cabelo dourado do pai, dizendo que o amava. Ela reconhecia a beleza dele,
mas não conseguia esquecer que seria ele quem a condenaria ao exílio. Ela notou que o barco se movia por magia, e os olhos azuis de Claude eram límpidos como safiras. De repente, um pequeno lótus brilhante chamou sua atenção. Ela se inclinou para tocá-lo, perdeu o equilíbrio e caiu na água. Algas e plantas aquáticas a puxaram para o fundo. Anastasia pensou que era o fim, mas, no fundo, desejou que o pai a salvasse. Claude, no entanto, foi quem pulou no lago e a resgatou. Ele a tirou da água com firmeza e usou sua magia para secar suas roupas. Seu rosto demonstrava irritação, não com a filha, mas com a situação. Ele declarou a Félix que ensinaria a filha a nadar no dia seguinte, para que ela não corresse mais esse perigo. Após o susto, Anastasia adoeceu com febre. Lilian explicou que aqueles lotos eram mágicos e enganavam suas vítimas, atraindo-as para o fundo. Ela esclareceu que apenas pessoas sem magia, como Anastasia, eram afetadas, pois quase todos no castelo tinham poder. Anastasia percebeu que era a mais frágil. Naquela mesma noite, Claude voltou ao lago. Ele foi até o centro, onde os lotos flutuavam, e encarou uma estranha presença que mostrava a imagem de Diana. Claude, que tentou sufocar seus sentimentos desde a morte da esposa, percebeu que não sentia ódio pela filha. Félix também viu a cena, mas Claude manteve o controle. Na manhã seguinte, Anastasia foi surpreendida por um grande grupo de novas servas que se apresentaram para servi-la. Para completar, Félix se ajoelhou e anunciou que seria o guarda pessoal temporário de Sua Alteza. E assim termina mais um capítulo da história de Anastasia, a princesa que carrega o peso de um destino cruel e o desejo de mudar o futuro que já está escrito. Mas e aí? Será que o beijo mágico deixado por sua mãe vai revelar algum poder oculto dentro dela? Ou será que o amor do imperador Claude ainda pode transformar o que parecia inevitável? Quero saber a sua opinião. Você acha que o imperador realmente vai começar a amar Anastasia, ou tudo isso é apenas o começo da tragédia que o livro previu? Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer. E se você gostou dessa história, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos capítulos dessa jornada.